Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é sexta-feira, dia 17 de junho, e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na Exame. L'Oréal dobra a capacidade no Brasil com mega centro de distribuição em São Paulo. A gigante dos cosméticos L'Oréal está dobrando sua aposta no Brasil com a inauguração de um novo centro de distribuição na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo. A nova instalação tem capacidade para 75 mil posições, quase o dobro da capacidade do centro de distribuição anterior, que fica no Rio de Janeiro e suporta cerca de 40 mil posições. A L'Oréal Brasil cresceu 2 dígitos no primeiro trimestre de 2022, após um crescimento de 18% em 2021. As categorias de cuidados com a pele e cabelos, que ganharam força na pandemia, continuam em alta e foram responsáveis por grande parte do desempenho da companhia esse ano, enquanto a categoria de maquiagem começa a se recuperar. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Alta Brasil investirá até 8 milhões de reais em novo centro de distribuição. A Alta Brasil, subsidiária da companhia canadense no país, deve começar a construir em Uberaba, Minas Gerais, um novo centro de distribuição em 2023 para atender às demandas interna e externa por genética bovina que estão em crescimento acelerado. A planta deverá ter de 3 a 4 mil metros quadrados e o aporte é estimado entre 6 milhões e 8 milhões de reais. O centro atual possui 900 metros quadrados de área. No ano passado, o faturamento da empresa cresceu quase 30%, para 238 milhões de reais, e para este ano ela prevê um avanço de 20%, para 286 milhões de reais. Segundo estimativas, a Alta detém 1/3 do mercado brasileiro de genética bovina e responde por 40% dos embarques. Um ano atrás, a fatia nos embarques estava mais próxima dos 30% que dos 40%. Ainda assim, apenas 7 milhões de reais da receita adicional vieram dos embarques. A empresa está tentando ampliar seus negócios no exterior. Nossa próxima notícia foi publicada no Money Times. Fundos imobiliários de tijolo despontam entre maiores altas da sessão. O IFIX, índice de referência da indústria de fundos imobiliários, encerrou a sessão da última terça-feira, dia 14, com queda de 0,05% aos 2.801 pontos. O indicador operava com tendência de alta pela manhã, mas perdeu força ao longo do dia. Por outro lado, os fundos de tijolo, investimentos com foco em imóveis propriamente ditos, como escritórios e galpões, por exemplo, foram o destaque do pregão, ocupando 4 das 5 maiores elevações do dia. O RBR Properties RBPR11, fundo de escritório, foi o que registrou a maior elevação entre os 4, com ganho de 1,46%. Do outro lado do ranking, o fundo de fundos Kinea KFOF11 apurou o pior desempenho, com queda de 2,29%. As maiores altas foram RBR Properties, de 1,46%, Votorantim Logística, de 1,40%, XP Malls, de 1,33%, Vinci Shopping Centers, de 1,29%, Polo Recebíveis Imobiliários, de 1,27%. As maiores baixas foram Kinea FOF, menos 2,29%, BTG Pactual Terras Agrícolas, menos 2,04%, HSI Logística, menos 1,60%, Rio Bravo Renda Corporativa, menos 1,53%. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Itaú Asset vê Selic a 15% após mudança fiscal. Com as discussões em torno das medidas do governo para conter o aumento dos preços de combustíveis e de energia a todo vapor, os reflexos na política monetária podem indicar um cenário de ajuste ainda mais intenso nos juros, como forma de contrabalançar a política fiscal mais expansionista.
O cenário para o Banco Central muda bastante. Qualquer que fosse a estimativa de Selic final dele, agora tende a estar maior. Nas nossas simulações, o modelo dele não deve mais indicar que uma Selic a 13,75% bastaria para levar a inflação à meta em 2023. Os 13,75% viraram 15% no modelo dele, diz o economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Yu. A gestora, porém, acredita que somente uma Selic de 16% poderá levar a inflação à meta no próximo ano. O profissional destaca os impactos fiscais nas medidas que têm sido discutidas no momento. De acordo com ele, o PLP 18 de 2022, que coloca um teto sobre a cobrança do ICMS para alguns itens, como combustíveis e energia elétrica, teria um impacto em torno de 85 bilhões de reais por ano, o que seria algo permanente. O gestor lembra que a reforma da Previdência economizava cerca de 600 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, 600 bilhões por ano em média. Além disso, há a discussão sobre zeragem dos impostos federais sobre gasolina, gás natural e etanol, cujo impacto em 6 meses seria de 17 bilhões de reais e que seria uma medida temporária. A esse cenário soma-se ainda o debate sobre o ressarcimento do governo federal a estados que derrubarem o ICMS a níveis inferiores a 17%, o que pode ter impacto de 22 bilhões de reais. De gasto permanente é algo do tamanho de uma reforma da Previdência, e em relação ao que é temporário, dá mais ou menos 0,5% do PIB, ou seja, é um estímulo adicional à economia de 0,5% do PIB, o que é relevante, diz o economista. Com esses novos parâmetros e a piora de cenário que aconteceu nos últimos dias, a Itaú Asset calcula que nos modelos da autoridade monetária, os 13,75% que seriam necessários para levar a inflação à meta do próximo ano viraram 15%. Vale lembrar ainda que na reunião desta semana, o horizonte relevante para a política monetária abarca somente o ano de 2023. Na reunião do Copom de maio, a projeção do colegiado para a inflação em 2023 estava em 3,4%. Nossa próxima notícia foi publicada na Forbes. Gestora que investe no mercado imobiliário lança fundo Equity FII focado em ações de shoppings. A RBR Asset, gestora focada em investimentos no mercado imobiliário, está lançando o fundo RBR Equity FII, que busca reunir as ações de shoppings com maior potencial de valorização, segundo análises fundamentalistas. Bruno Nardo, sócio gestor de multiestratégia e de fundos da RBR Asset, afirma que a ideia é aproveitar as ações de grandes empresas de consumo que sofreram com quedas nos últimos 2 anos e estão altamente descontadas. Abre aspas. Nós percebemos que essas empresas estão com um valuation muito mais atrativo do que os fundos imobiliários de shoppings, que pagam dividendos de aproximadamente 9% ao ano, enquanto as ações têm capacidade de valorizar mais de 100% no mesmo período, com base nos resultados financeiros fortes divulgados nos últimos trimestres. Fecha aspas. Em sua visão, além das oportunidades de ganhos, o Equity FII também funciona como uma opção de diversificação para os cotistas do fundo multiestratégia da companhia, já que a novidade poderá ter alocação de até 10% no portfólio total em um futuro próximo. No momento, ele corresponde a 3 a 4% da carteira. Entre as empresas que compõem o fundo, Nardo dá destaque para a Allianz, que sofreu uma das maiores quedas do setor e recebeu no dia 8/6 a aprovação para se fundir com a BR Malls. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Espero que você tenha gostado desse resumo. Vou ficando por aqui. Sou Ellen Costa. Desejo que você tenha um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!